Olá, meus amigos. Voltamos com a segunda parte dessa ótima conversa com a professora Ana Carla Bicherriene, da EASH PUC, da EASH USP, do curso de Gestão de Políticas Públicas. Professora, no bloco anterior nós estávamos falando das ações que vocês fizeram para não suspender as aulas, né, e todas as atividades que vocês fizeram. Mas e os professores? E você especificamente? Como é que está sendo suas atividades nesses dias de pandemia? A gente, o fato de preparar às pressas a migração de uma disciplina que era tradicionalmente uma disciplina do modelo presencial para um modelo à distância, né? A gente não pode chamar estrito senso de EAD, né? Uma transmissão à distância Sim. das aulas. O EAD ele implica numa série de outras coisas que na pressa que precisou ser feita não houve tempo, não ocorreu. Então a gente para fazer essa migração muito rápida implicou em de repente a gente ter de gravar várias horas de aula, preparar conteúdo novo que é mais compatível para algo que é feito remotamente do que se fosse numa aula presencial, alguma coisa a gente aproveita, mas assim, a gravação das aulas, ela teve de ser feita remota, se adaptar ao sistema de gravação, se adaptar a um padrão de edição mínima, não que todo professor faça isso, mas eu fui procurar me instruir, como que eu podia fazer isso de uma forma melhor. A USP deu vários e vários e vários tutoriais, que tem uma plataforma com muitos tutoriais, ensinando a fazer muita coisa nessa parte de plataformas, como colocar os arquivos, que tipo de arquivo, o Moodle por si só, você precisa fazer um curso, Puta, né, de especialização para você lidar com o Moodle. sim. E ampliar o uso do Google Meet, do Zoom, do Cisco Webex, esses tempos aqui da pandemia, eu tive acesso a várias plataformas que eu só sabia o nome e outras que nem o nome eu sabia. É verdade. Então a gente começou a ter muito contato com vários dispositivos e ter de se alfabetizar em cada um desses dispositivos, né? Que cada um tem uma forma própria. Eu tive de aprender a utilizar esse que você está utilizando, o OBS também. Então, é um momento de muito aprendizado, de muita adaptação, e junte-se a isso a rotina da casa, né? Eu estou em casa com os meus filhos, em quarentena, meu esposo, meus filhos tendo aula em EAD, eles também com as dificuldades da adaptação inicial, então o papel de mãe, de acompanhamento, de auxílio, de ajuda, toda aquela questão do conforto emocional, toda a questão do equilíbrio mental da família e da casa, que todos temos de ficar atento. É, minha funcionária, ela está na casa dela, recebendo o salário dela, mas ela está na casa dela, então limpar a casa, fazer comida, tentar manter uma rotina minimamente saudável, com o detalhe de uma ampliação das horas de trabalho, porque toda essa preparação que precisa ser feita para você colocar conteúdo na plataforma, Sim. ela toma muito mais horas do que tomaria aquelas horas que você estaria na sala de aula dando aula, que Sim. você sairia da sua casa. É. Então, isso realmente é uma arte que eu acho que todas as pessoas tiveram de se adaptar. Cuidar da casa, da família, dos filhos e lidar com a ampliação das horas de trabalho. Porque na verdade apareceu essa atividade extra, né? O que se economiza, por exemplo, de carro na ida e na vinda, você tem isso que você colocou bem, essa carga nova de trabalho, aprendendo a usar software, aprendendo a fazer um vídeo, como incluir um vídeo, né? Uma ferramenta que nós estávamos discutindo, nós temos vários alunos de inclusão com necessidades especiais, e aí a questão dos alunos surdos. E aí uma ferramenta excelente é que o YouTube, por exemplo, esses vídeos que nós estamos colocando lá, eles já geram legendas automaticamente, né? Essa foi uma das primeiras discussões que nós tivemos, porque legendar vídeo é muito difícil, demora muito tempo, dá muito trabalho. Você pegar, imagina pegar cada vídeo, ouvir o que você falou, digitar, incluir. Inclusive, eu nem sei direito fazer isso, é edição de vídeo mesmo, né? Então, essa foi uma das ferramentas que nós localizamos muito boa, que é a geração das legendas automáticas pelo YouTube. E claro, essas atividades que você falou da casa,
Eu sou homem participativo, né? Eu fui escoteiro, então eu cozinho, eu sou um grande lavador de louça, né? Aqui também, todo mundo Então, entrou na eu farra. tenho uma vantagem sobre você aí, que a minha filha já é grande, já não mora com a gente, né? Então, aqui sou só eu e minha esposa. E aí são menos pessoas para dividir a carga aí, né? Mas ela também é professora, então ela também dá aula, ela também está tendo que Sim. aprender, também está tendo que se adaptar, né? É verdade, parece uma coisa comum a todo mundo que eu estou conversando, mesmo fora do vídeo, quando a gente bate papo, é que a carga de trabalho aumentou assustadoramente, né? Sim. A minha esposa tá falando, pô, não vejo a hora de voltar, aí eu falei para ela, pô, mas você não precisa mais pegar metrô, né? Que ela dá aula no centro de São Paulo, então não tem como ir de carro. Aí ela falou, não, mas pegar metrô é gostoso, eu vou à tarde, eu tomo um ar, eu saio. Eu quero voltar a pegar metrô. E não bastasse isso, Robson, no meio disso tudo eu ainda tenho uma atividade extra professora, como empresária. Ô, Então, no meio disso, eu ainda tenho de dar conta da empresa, dar conta das atividades da empresa, que também são da área de educação. A gente, você acompanha, você é um amigo querido que acompanha as atividades que a gente faz aí na internet. Faz poucos dias que a gente lançou um curso de capacitação para candidatos a vereador. Então, além das atividades normais da universidade, ainda tem as atividades extra da, da empresa. da empresa. Uau, uau. Né? Superwoman, a capa deve estar escondida atrás da cadeira aí, com certeza, né? Olha, Deus faz todas nós com capa, já é capa invisível. É verdade, tá? Não posso discutir com isso, eu concordo 100%. Viu? Ana, me fala uma coisa, você que tem bastante contato com o poder público, você está sempre dando palestras, visitando as instituições, como é que você vê essa questão da formação do agente público, né? Eu vou complementar um pouquinho mais essa pergunta. Eu tenho ouvido reclamações de pessoas da prefeitura, do legislativo, que falam assim: poxa, eu contrato uma pessoa via concurso público e essa pessoa estudou muito para passar no concurso público, ela estudou direito administrativo, ela estudou português, ela estudou inglês, mas quando ela entra, ela não tem o espírito do servidor público. Ela tem o espírito do concurseiro, ela quer um emprego. E ela se sente como que passei no concurso. Ufa, agora acabou. Né? E não, quando a pessoa passa num concurso, é aí que começa a carreira dela. Carreira no setor público. Não é? Quando eu entrei para o Instituto Federal, quando você entrou para a Universidade de São Paulo, começamos uma nova carreira no setor público. Né? Como é que você vê essa formação? Como é que a gente pode desenvolver isso, esse espírito de servidor público na pessoa que vai prestar concurso? Eu vou inverter a lógica do que você está falando. Como eu tenho um pé no setor público e um pé no setor privado, eu consigo olhar por duas formas. Vamos dizer que o setor público, o concurso público, a forma que é feita, há uma preocupação muito grande com isonomia, dar as mesmas condições para que todos façam a prova e ingressem no setor público. Inclusive, isso é um princípio que está lá no artigo 37 da Constituição, que rege o serviço público. E aí a gente cria modelos de concurso público em que a gente busca a objetividade para que na subjetividade a gente não pratique aí para que a gente não fira o princípio da isonomia e tenha eventualmente esse concurso anulado. Então, o que é que os concursos, na maioria das vezes, avaliam? Principalmente são concursos para nível básico e nível técnico. E os superiores não fogem muito disso. A diferença é que os superiores têm uma etapa a mais, que é uma prova discursiva, que alivia um pouco, mas não resolve. Os concursos basicamente avaliam a sua capacidade de memorização, ou do texto da lei, ou da jurisprudência, ou de ambos. Então, o que você está selecionando? Pessoas que memorizaram um determinado conteúdo de base, que geralmente é o que os alunos de um curso de gestão pública aprendem na universidade, né, no Uhum. bacharelado,
você pega ali, nivela todo mundo por aquele conhecimento mínimo, e aquilo é o critério para entrar no setor público. Aí você entra no setor público. Se você nivelou pela capacidade de memorização de um conteúdo mínimo, agora você precisa criar naquela pessoa o espírito da organização. Quando você vai no setor privado, você primeiro é selecionado a partir de vários critérios. É subjetivo por essência. A sua entrada numa empresa do setor privado, né, se analisa ali um conhecimento básico, mas quando você vai para as etapas posteriores das entrevistas, a lógica é completamente diferente. É subjetivo, ele quer ver sua capacidade de liderança, seu envolvimento, o que é que você fez na vida em termos de atuação com organizações não sociais. Quem entra num processo seletivo do setor privado sabe que não é brincadeira. E que a subjetividade busca uma objetividade, em que sentido? No que é que esta pessoa vai colaborar para que eu alcance a missão, o valor e os objetivos da minha empresa. Então, quando você chega no serviço público e que todo mundo é nivelado pela capacidade de memorização, e você entra dentro do serviço público, não tem até um plano de carreira que está lá na lei, mas você vai para o RH, não tem esse plano de carreira vivo, como é que você cria cultura organizacional? E aí você se depara com uma cultura organizacional que não é de todos os órgãos públicos, mas que se repetem em muitos órgãos públicos, que é: cumpra o seu horário, faça o seu serviço, não me crie problema e no horário do ponto vai embora. Então, há muitas pessoas que entram no serviço público com vontade de inovar, de fazer, de ter ideias, quando elas chegam lá não há o espaço. Por que que não há o espaço? Porque não há dentro dos departamentos de recurso humanos um plano de desenvolvimento. E eu não estou falando só de desenvolvimento de carreira, existe uma preocupação muito grande com carreira, quantos pontinhos, quanto congresso eu tenho de ir para tirar um pontinho, né? Quantas especializações eu preciso fazer, ou se um mestrado dá conta para eu passar do nível A ao nível B. Isso está lá, certinho na lei, sempre aquela busca de objetividade. E isso mata o inovador. Porque se ele for um excelente servidor, se ele mudar processos, se ele mudar fluxos de ação, ele vai levar a mesma coisa que leva aquele que não faz absolutamente nada, mas também não cria problema, e no final do dia ele bate o ponto e vai para casa. Então eu te digo que eu olhei de dois lados, porque tem o lado do gestor que ocupa um cargo de direção, que se decepciona por não ter pessoas ali aptas a vestir a camisa daquela organização e seguir uma cultura de desenvolvimento e inovação, mas tem um lado do servidor, que entrou cheio de energia, e não existe nenhuma organização pública ou privada que se desenvolva sem liderança e sem regras claras de crescimento. E o setor público, infelizmente, peca em muitas organizações, algumas têm isso, são exceções, pecam em muitas organizações em oferecer isso. Possibilidade de crescimento, horizonte de crescimento, e no que é que eu, sendo um excelente servidor e contribuindo para o nome, para a missão, para o valor, para o objetivo daquela organização, no que é que eu me desenvolvo? Às vezes, a recompensa que o servidor quer não é necessariamente um aumento de salário. O reconhecimento dentro da gestão de pessoas, ele vai muito além do salário. O salário é um deles e talvez um dos que mais estimulem, mas ele sozinho não é capaz de manter a chama do desenvolvimento. Nós temos visto essas discussões dentro do poder público, você tem visto essas discussões? Quer dizer, o modelo de funcionário público, ele, uma hora ou outra, ele está se esgotando? Vai precisar ser revisto isso, você acha? Ele vai precisar ser revisto, essas discussões existem em algumas organizações, ela é bastante intensa dentro do Ministério do Planejamento, que de vez em quando muda qual que é o setor que está cuidando disso. Geralmente ficava no Ministério do Planejamento. Existe hoje em dia um projeto que está sendo desenvolvido em relação a carreiras no setor público como um todo, muito interessante, não é um projeto novo, é um projeto antigo que ele vem crescendo, se desenvolvendo, tem muita coisa boa
escrita ali, mas que precisa de alteração legislativa e que aí encontra problemas sérios de corporativismo dentro do serviço público. Não há como você valorizar de forma diferenciada servidores sem um modelo eficiente de avaliação. E quando se fala em avaliação no serviço público, todas as antenas de todas as corporações, elas se levantam e falam, opa, não, mesmo que isso seja bom para o serviço público, se muda certas coisas, fala, não, se é para mudar isso, não muda nada. Então, existe uma resistência, resistência à mudança, ela é comum em qualquer organização. Mas quando essa organização é o setor público, ela ainda se torna maior, porque ela precisa ser precedida de processo legislativo. E aí todos os alertas e todas as pressões funcionam dentro do Congresso Nacional. Isso eu estou falando do nível federal, fora que a gente tem um outro elemento, que é a autonomia dos entes federativos. Não necessariamente todas as alterações que podem ser feitas para a União, elas serão replicadas em estados e municípios, a menos que houvesse uma legislação, né, nacional, aquela diferença entre legislação nacional e legislação federal. Não a legislação que valha para a União, mas uma legislação que valha para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Na hora que se fala em aprovar uma legislação desse tipo, entram também aí as caudas, né, os rabos nos projetos de lei com algumas coisas aí meio estranhas, aí acaba que o que é o core para a gente desenvolver um plano de gestão de pessoas, né, de desenvolvimento de pessoas, acaba sempre morrendo na praia, porque encontra resistência tanto das corporações quanto do Poder Legislativo. Nós temos visto algumas experiências que eu acho que não nasceram com o intuito dessa revisão da questão do servidor público, mas, por exemplo, a gestão desses hospitais, né, de hospitais públicos que são geridos por OCIPs da área médica, não é? Onde você tem uma gestão compartilhada. Não é? Você acha que esse é um caminho? Isso poderia ser estendido, por exemplo, para portos, escolas? Nós temos o caso, por exemplo, da FATEC Sebrae, lá do nosso amigo Kai Stettner, que funciona muito bem, onde o Sebrae tem uma participação muito presente lá naquela unidade. Você acha que esse modelo, onde você tem OCIPs ou entidades que cuidam do poder público e a verba ela vai por esse caminho, você acha que isso é uma alternativa? Já vi que você gosta de tirar mel de apiário sem aquela roupa de proteção, né? Eu só estou perguntando, só perguntei sua opinião. Esse é um dos temas bastante interessantes. A sociedade, ela arruma formas de resolver problemas. Quando você não consegue resolver por um caminho, você começa a procurar caminhos alternativos, né? Fazer os bypass. Então, você começa a fazer, né, as safenas. Puxadinhos jurídicos. Isso, você começa a fazer as safenas. A ideia em si desses contratos de gestão são contratos extremamente interessantes, eu acho que eles são válidos para bastante atividades. Eu, particularmente, acho um modelo que pode ser aplicado em muitas áreas do setor público, mas a gente tem de pensar ele como um modelo que foi criado porque nunca temos coragem ou possibilidade política de enfrentar o problema central, que é exatamente esse que nós estávamos falando, né? A avaliação da atividade do setor público, avaliar, estabelecer-se metas, avaliar, quantificar resultados, ver impactos. Como a gente não consegue fazer isso dentro do serviço público, a gente precisa criar as pontes safenas, né, os puxadinhos. E aí a gente criou um contrato, criou não, que ele é inspirado em outros modelos, mas a gente absorveu e adaptou ao Brasil esse modelo de contrato, que ele é extremamente interessante para várias áreas em que o setor público não é o exclusivo a prestar o serviço, mas é um dos que presta. E esse tipo de contrato ele é extremamente interessante, porque você inclui a agilidade do setor privado dentro da prestação de serviço público, sem que esse serviço deixe de ser público. Mas quando você começa a querer colocar atividades que são essenciais do Estado, através desses modelos de contratação, você cria crises maiores dentro da gestão de pessoas, como, por exemplo, num estabelecimento ou dentro de uma área, você ter
servidores com 2 regimes jurídicos distintos. Isso. E a gente não pode negar que o regime jurídico dos contratos de gestão, ele é menos para o empregado, né, porque aí é um empregado, ele é menos garantidor do que o do setor público. Claro. Então, olha o conflito que você cria na gestão de pessoas, hospital A gerido de uma forma X, hospital B gerido de uma forma Y. Servidores prestando o mesmo, pessoas, né, porque um é servidor e o outro não, pessoas prestando o mesmo tipo de serviço com a mesma importância social, com regimes jurídicos E distintos. às vezes acontece na própria instituição, não é? Você tem Às vezes acontece na convivendo própria. no mesmo ambiente de Essa é a trabalho, pior situação, essa é a pior de mas é todas, muito porque comum. você Eu já vi é várias, muito comum. muito comum. É muito comum. Quando você não põe uma organização dentro do setor público, você começa a ter de criar isso. Isso serviu para a contratação de servidor público CLT. Mesma coisa, ao invés de enfrentar o problema que era o regime jurídico do servidor público, começou a se contratar num regime paralelo CLT. E aí veio a jurisprudência e criou um terceiro regime, que é um misto dos dois. Nem é CLT completo, nem é servidor estatutário completo, é um servidor CLT público que está ali no meio dos dois. Quer dizer, a gente vai criando várias pontes safenas porque a gente não consegue atacar o problema raiz. Então, eu não vejo eu não demonizo contratos de gestão, eu não demonizo a atuação do terceiro setor junto ao setor público, eu só acho que o setor público deve definir o que é a atividade que é pública em sua essência e que por isso deva ser tratada pelo setor público no regime administrativo do setor público, e se esse regime tem problemas, enfrente esses problemas no Congresso Nacional, e o que são atividades que são consideradas públicas pela Constituição ou pela lei, que merecem a atenção do Estado, mas que podem ser feitas em arranjos contratuais com o setor privado. E a gente nunca teve coragem de definir isso, e porque não temos coragem, a gente vai cada vez trazendo esses arranjos para o setor público e entrando em áreas em que eu, particularmente, não tenho dúvida que essas sim são essenciais do Estado. Eu sou uma pessoa que eu gosto de menos Estado. Eu gosto de menos Estado, mas menos Estado quer dizer o seguinte, que nas atividades que são de competência do Estado, segurança pública, educação, saúde, Saúde. né? Essas atividades são só exemplos, tem outras atividades que eu incluo nesse pacote. Essas atividades que são essenciais do Estado, elas devem ser prestadas com responsabilidade e com isonomia, tanto para quem recebe quanto para quem presta o serviço. E a gente nunca teve coragem de enfrentar isso, ou não teve condição, enfim. Interessante seu comentário, porque inclusive esses contratos, a área que mais estão sendo utilizadas é uma área que a gente concorda que é uma área fundamental do Estado, que é a saúde, né? É o setor Por que mais problemas tem de sido. teto. Ele tem cada vez mais ido para a saúde porque é um serviço que não pode parar e é um serviço que impacta fortemente na lei de responsabilidade fiscal e no teto. E a outra área isso está chegando com força, e eu duvido, né, duvido que isso seja barrado, é a educação pública. Pode aguardar. Sim, na Universidade de São Paulo, a própria USP, a maioria dos contratos atuais, eles são CLT, não são? Pelo que eu tenho Não, conversado com mas aí alguns eu não estou colegas. falando do CLT em si, eu estou Você está falando dizendo o modelo do. da UCIP. Isso. Ah, vai sim. chegar, Ah, vai sim. chegar dentro das instituições de ensino, não como exceção, exemplo. Hoje o que a gente tem, É o caso exceção. de tal lugar gerido excepcionalmente, você acabou de dar um exemplo que é bem gerido, o tal lugar gerido, tal lugar. Hoje a gente conta nos dedos de uma mão Sim. os que são, e até como bons exemplos, Sim, mas sim. isso em breve eu imagino que deixará de ser contado, pode juntar a mão e o pé que não vai dar. Ah, eu também acho. Eu também, E eu por também, quê? eu também vejo como Porque uma tendência. não enfrentamos o problema da reforma do serviço público. E Mas, não enfrentamos o problema de dizer o que é essencial do Estado e o que não é essencial do Estado. A gente corre disso, a gente corre dessa discussão.
todo mundo quer ter razão, mas na hora que vai para o Congresso Nacional, não é enfrentado. Os projetos saem da pauta e não é enfrentado. As pressões são muito grandes, a pressão do funcionalismo público é muito grande, as pressões da sociedade são muito grandes, é uma pauta muito É uma difícil pauta bomba. é uma pauta muito difícil de ser defendida, de ser trabalhada, né? Mas, bom, você estava falando desses modelos como safenas, né, ou como puxadinhos, eu usei o termo. Temos o risco do provisório virar definitivo, né? Olha, até hoje o Supremo Tribunal Federal não deu a decisão definitiva da situação, por exemplo, desses CLTs que estão contratados no setor público, porque se eles tiverem de falar o que está na Constituição, Vão ter que incorporar. acabou a federação. Acabou a federação. Se hoje os municípios já estão na situação fiscal que estão, do jeito que está, na hora que o Supremo tiver de se manifestar sobre essa situação, imagine ele aplicar a Constituição. Então, O processo está lá estrategicamente parado. Quem deveria resolver isso? É o Supremo? não. Não, É quem tem que é a resolver isso é casa o do Congresso povo. Nacional. É a casa do povo. Mas está lá o processo e um dia ele vai ter de ir para a pauta. Quem vai pautar? Quando vai pautar? O que vai Uau, ser dito? uau. Né? Então, assim, você está perguntando se esses problemas podem ficar definitivos, eu já te dei o exemplo de um que já é definitivo, né? Por mais que o Supremo diga, está errado, não podia, tem de ser incorporado, ou não incorpore, e a partir daqui não faz, né? Que o Supremo inventou uma nova forma de julgar as Uhum. ações de constitucionalidade, que não existia, enfim, não está na lei, mas Foi feito, ok, mas a partir daqui não faça mais, né? tipo a mãe que deu a bronca, né? Os Isso. poderes judiciários fazendo isso, né? É. Esse tipo de sentença surgiu na década dos anos 2000, 90, 2000 no Judiciário Brasileiro, na Suprema Corte, e pegou a moda. Então, o impacto político e financeiro dessa decisão, que se fosse ao extremo da legalidade, tinha a dizer ilegal, incorpore. Esse é o Incorpora. que está na Constituição. No outro dia Isso está quebrou o na país, né? Constituição. Quebrou todos os entes Não é federativos. no outro dia, é já no mesmo. Os entes federativos já estão quebrados, a grande maioria deles. Alguns poucos não estão, mas a grande maioria já está. Uma decisão desse tipo é devastadora em termos políticos, financeiros, civis. É uma decisão devastadora. Só que juridicamente é certa. E por que, que o Congresso Nacional não se move a fazer a sua função e a trabalhar? Né? Porque é um tema difícil, só que a gente não elege eles Para para votar tomarem só, que é só fácil. coisas fáceis, né? Só as coisas A fáceis. gente elege também para tratar das coisas difíceis. Paciência, faz parte da função. Uau! Com essa discussão quente, nós vamos parando aqui nessa segunda parte desse bate-papo com a professora Ana Carla e voltamos logo em seguida com a terceira e última parte dessa nossa conversa. Você continue nos acompanhando.